Olá, tudo bem? Esse é o segundo episódio da série Matuta e Trampa do Coletivo Tangente, uma série experimental onde a gente vai estar falando um pouco sobre a relação dos cristãos, especificamente dos artistas cristãos, com a cultura. E nesse segundo episódio, a gente vai falar um pouco sobre as possibilidades de relação entre fé e cultura e fazer isso baseado num teólogo do século XX, o Richard Niebuhr, que estabeleceu, ele fez um esquema, um modelo, vamos assim dizer, sobre as possíveis relações da fé com a cultura. E aí, já fazendo uma observação, obviamente que por se tratar de um modelo, ele não é completo ou ele não explica da forma absoluta. Ele tem críticas a respeito, existem críticas a respeito dele, na verdade. Existem algumas falhas, mas do que eu sei, é um modelo que melhor explica pra gente essas relações. E aí, pra gente começar, antes de falar especificamente dessas relações, é importante a gente ter pelo menos uma noção assim, do que a gente se trata quando fala de cultura. Obviamente que existem também N definições de cultura por diferentes óticas, por diferentes áreas. E meu objetivo aqui não é dar uma definição última, final, completa, mas trazer algumas questões que nos ajudam a entender isso. E aí, cultura a gente pode entender como sendo os gostos que regem um povo específico. Seus hábitos, seus interesses, sua língua, sua produção artística. De certa forma, a gente pode dizer que cultura é o padrão da vida humana relacionado ao ambiente que nós vivemos. Ou seja, é a forma como a gente vive, a forma como as coisas são organizadas, a forma como a gente lida uns com os outros, com as instituições, com as coisas que a gente produz, com as coisas que a gente consome, isso tudo em relação ao ambiente que a gente vive. Há uma outra definição que diz que a cultura ela se manifesta de forma física, de forma relacional e em forma de reflexões sobre a realidade. Ou seja, as coisas físicas, aquilo que a gente produz, seja na produção industrial, agrícola, artística, coisas físicas, materiais, fazem parte da nossa cultura. A cultura se manifesta da forma relacional, ou seja, a forma como a gente lida uns com os outros, nossas relações com as instituições que regem, que estão na nossa cidade, no nosso país, no local onde a gente vive. E a cultura se manifesta através de reflexões sobre a realidade. E nisso está, por exemplo, a ideia de cosmovisão, que é a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente enxerga a realidade. E aí existem N cosmovisões diferentes, N formas diferentes de enxergar a realidade, e nós, enquanto cristãos, partimos do pressuposto da cosmovisão cristã, ou seja, de enxergar a realidade a partir de uma visão cristã de mundo, que é a visão que o próprio Deus revelou para a gente nas Escrituras. E aí é interessante também a gente fazer algumas outras observações em relação à cultura, que cultura é algo, de certa forma, adquirido, seja de forma consciente ou não. Ou seja, a gente já não nasce com uma cultura enraizada na gente, a gente já não nasce sabendo que a gente vai agir de tal forma, ter tais gostos, tais interesses, enxergar a realidade de tal forma ou não. Isso é uma coisa que a gente aprende, que é aprendida no decorrer da nossa vida, seja conscientemente, seja inconscientemente. E um outro detalhe interessante da gente observar é que a cultura é algo que está em constante mudança. Em constante mudança. O que talvez as questões culturais hoje daqui da minha cidade são diferentes dessas mesmas questões de 5 anos atrás, que são totalmente diferentes dessas mesmas questões 10 anos atrás, que são totalmente diferentes dessas mesmas questões, sei lá, 50 anos atrás. Então a cultura vai mudando, a forma da gente se relacionar vai mudando, a forma da gente consumir determinadas coisas vai mudando, nossos gostos, nossas preferências, a arquitetura, as artes, as questões, os gostos musicais, tudo isso vai sendo mudado com o tempo. E aí tem uma coisa interessante que é interessante a gente observar, que essas mudanças culturais, quando elas acontecem de uma forma muito rápida, que não há uma adaptação das pessoas ou de parte das pessoas em relação a essas mudanças, ao que a gente chama de choque cultural. E isso fica muito evidente quando tem uma transição de geração. Uma geração mais nova em relação à geração mais velha, normalmente há um choque geracional,
Por isso, porque uma geração tem mudanças culturais em relação à geração anterior, ou seja, a cultura de uma geração tem elementos diferentes da cultura de outra geração, e não necessariamente uma é melhor que a outra, mas são diferentes, e não há tanta adaptação, então, ou quando não há adaptação, há esse choque. Então, basicamente, por cultura, a gente está compreendendo isso. E aí, o Richard Niebuhr, ele vai mostrar para a gente que há 5 formas da igreja e dos cristãos interagirem com a cultura. A primeira delas é a que ele chamou de Cristo contra a cultura. O que seria isso? Seria uma das formas mais extremas de pensamento, que é um pensamento que surgiu num contexto de perseguição dos primeiros cristãos, e aí dá pra gente começar a entender por que eles tinham esse pensamento, e que era uma ideia de que Cristo, os cristãos, estavam em contradição, ou ao contrário mesmo, assim, ideia de quase rivalidade com a cultura. O Tertuliano, que é um dos pais da igreja, ele tem uma frase muito icônica que ele diz: o que tem Atenas a ver com Jerusalém? Ou seja, o que tem a cultura, no caso a cultura grega da época, a ver com Jerusalém, ou seja, a ver com as coisas da fé. O que tem a ver a cultura com a nossa fé? Ele entendia que as coisas não tinham nada a ver uma com a outra e que, nesse sentido, a gente tinha que se distanciar da cultura. Esse pensamento ele foi retomado pelos anabatistas, que foi um movimento que veio da Reforma, também da Reforma Protestante, no século XI. E aí, esses anabatistas, esses irmãos anabatistas, eles tinham uma confissão de fé, que é a confissão de fé de Schlatheim, e que eles vão dizer, tem um trecho dela que diz o seguinte: na verdade, todas as criaturas estão divididas em 2 classes, justos e ímpios, crentes e descrentes, trevas e luz, o mundo e a igreja, ou seja, os de fora, o templo de Deus e os ídolos, Cristo e Belial, e um não tem parte com o outro. Para nós, pois, o mandamento do Senhor é claro quando ele nos chama para vivermos separados do mal, para que desta maneira ele seja nosso Deus e nós sejamos seus filhos e filhas. Então, nesse trecho aqui dessa confissão de Schlatheim, fica muito claro que eles tinham uma visão de que Deus nos ordenou nos apartar totalmente da cultura, entendendo que a cultura é algo ruim, entendendo que a cultura é algo mal, é algo perverso, é algo que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então nós, enquanto cristãos, precisamos nos distanciar dessa cultura. E o que é o problema disso? O problema disso é que esse distanciamento da cultura acaba gerando um desprezo por várias coisas que são boas ou que têm potenciais para serem boas, que é a própria arte, a filosofia, a música, enfim, as várias áreas da nossa existência. Esses cristãos que tinham esse pensamento, e alguns hoje em dia que têm também, acabam se distanciando disso e desprezando essas coisas que são boas, embora corrompidas pelo pecado, mas boas que Deus nos deu. E eles acreditam que as coisas ditas terrenas são essencialmente ruins. Ou seja, as únicas coisas boas são as coisas ligadas à espiritualidade. E que, por isso, eles devem se afastar da cultura e, num certo sentido, ter uma vida reclusa. Então, a gente vê que realmente é uma posição bem extrema e bem complicada. Um segundo possível modelo de interação que o Richard Niebuhr vai mostrar pra gente, que também ele quase que está num outro extremo, é a ideia de Cristo da cultura. O que é isso? É a ideia de Cristo como uma encarnação de determinada cultura. Então, os cristãos que tinham essa visão de mundo, eles pegavam determinada cultura, determinado aspecto da cultura, talvez algumas questões ideológicas envolvidas, e eles entendiam que aquilo era o Messias, que aquilo era como se fosse uma manifestação do próprio Cristo. E isso é uma herança do liberalismo protestante, e que acaba levando a uma assimilação cultural, ou seja, acaba assimilando a cultura, fazendo uma síntese da cultura com aquilo que eles criam enquanto fé, e que algo que Deus não revelou pra gente que é, de fato. Então isso seria uma assimilação cultural. E por que eles criam nisso? Porque eles entendiam que uma vez a alma estando salva, ou seja, eu creio em Cristo, salvei minha alma, então agora eu posso fazer o que eu quiser. É uma ideia realmente muito liberal assim, de fé, e que tem Jesus como essa
personificação de determinada ideologia ou de determinada visão de mundo. Então, o problema disso é que Cristo deixa de se tornar aquilo que ele mesmo se revela, aquilo que Deus mesmo nos revela acerca de Cristo, sobre quem Cristo é, sobre quem Cristo foi um dia encarnado e é na eternidade. E ele se torna quase que uma ideia, ele se torna uma visão de mundo de acordo com as nossas preferências, de acordo com os nossos gostos. E isso também, acho que é um pouco claro para todo mundo, assim, que é bem complicado da gente adotar. E aí, a gente tem uma terceira via para a gente ir, que é a de Cristo acima da cultura, que é uma via que tentou um pouco pegar um equilíbrio entre o Cristo contra a cultura e o Cristo da cultura, que é uma posição que foi atribuída a Tomás de Aquino, que entendia que o mundo ele não necessariamente é bom, mas não necessariamente também é mal. Então, ou seja, o mundo não é nem abençoado e nem amaldiçoado. O mundo, de certa forma, ele é sustentado por Deus, embora se encontre em oposição ao próprio Deus. Então, é uma ideia um pouco confusa, na minha opinião, mas o que Tomás de Aquino tentou fazer, né, quem foi atribuído essa ideia assim, de relação com a cultura, foi fazer uma síntese entre os dois extremos. Tentou fugir de um extremo, tentou fugir de outro e acabou fazendo uma síntese, e que é um pouco complicado. Ele entendia que a busca pela felicidade prática, ou seja, a felicidade nas coisas terrenas, era apenas um caminho diferente da felicidade contemplativa, que é a felicidade em Deus. E, embora essa felicidade em Deus seja melhor, não necessariamente a felicidade nas coisas terrenas esteja errada, são apenas duas vias diferentes. E por que essa visão também é complicada? Porque ela, num certo sentido, ignora a existência do mal, ela ignora que o mundo foi corrompido pelo pecado e ignora que um dia Cristo vai vir e redimir esse mundo, e que nós, enquanto cristãos, um dos nossos papéis é atuar redimindo isso, de certa forma antecipando aquilo que Cristo vai fazer em termos últimos. Então, essa visão de mundo ignora essas questões e por isso também ela é um pouco complicada. E aí, continuando, a gente tem uma quarta visão de mundo, uma quarta visão de mundo não, né? A quarta relação da fé com a cultura, que seria Cristo e a cultura em paradoxo, que é uma visão talvez a mais presente hoje no evangelicalismo brasileiro, nos crentes brasileiros, de um modo geral, assim. É o que a gente chama de visão dualista ou de dualismo. Seria a ideia de que existem esferas diferentes e com propósitos diferentes. Então, essa visão de mundo, essa relação da fé com a cultura entende que a cultura ela não deve ser desprezada, no entanto, ela nunca vai nos levar até Deus. Era uma visão que foi defendida por Lutero, inclusive, através da doutrina dos dois reinos, e é uma visão que entende que, de certa forma, uma luta entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Então, aquilo que é terreno, aquilo que, por exemplo, não é produzido por cristãos, a música, falando especificamente da arte, né, a música, o cinema, tudo aquilo que não é produzido por cristãos é entendido como coisas do mundo, coisas que a gente deve, de certa forma, se abster um pouco, que a gente não pode consumir, ou que consumindo pode nos fazer mal, e que aquilo que é produzido por cristãos, aquilo que alguém de fé, que professa uma fé cristã produziu, aquilo sim é bom, aquilo sim deve ser consumido, e é naquilo ali que a gente deve gastar nosso tempo, nossa energia. Então, é uma visão que também é um pouco complicada, fazendo uma observação, porque a gente chama de dualismo, mas é importante a gente perceber que a dualidade, ela existe. E o que seria a dualidade? É justamente essa ideia de que existe bem e mal, de que existe trevas e luz. Isso é a dualidade, e isso a própria Bíblia nos revela que essas coisas existem. Que existem essas coisas opostas na nossa realidade, mas o dualismo é uma visão de mundo que enxerga toda a realidade dessa forma. Ou seja, ele pega um artefato cultural, uma música, um filme, e ou ele enxerga aquilo como mal, ou ele enxerga aquilo como bom. Não existe um meio termo, e por isso que essa visão de mundo também é um pouco complicada. Porque através dela a gente não consegue perceber os nuances da nossa realidade. A gente não consegue perceber que, tipo, putz, tal música, ela tem tais coisas boas, mas também tem tais coisas ruins que a gente precisa ficar um pouco alerta.
ela não faz essa distinção. Ou algo é ruim ou algo é bom. E as coisas que são ruins, elas estão em uma constante luta cósmica eterna com as coisas boas, que seriam as coisas de Deus. Então, quando uma música boa é produzida por um não cristão, ela é considerada algo ruim, algo do mundo, e num certo sentido até atribuído aquela criatividade usada, aquela coisa, os potenciais estéticos, a sensibilidade que foi usada pelo artista para produzir aquilo, até mesmo chega a ser atribuído a Satanás, assim. Deus não tem nada a ver com aquilo, ainda que aquilo seja bom, ainda que aquilo seja, que tenha uma beleza, que traga verdade, mas não foi um cristão que produziu, então Deus não tem parte com aquilo. Essa é a visão de mundo de Cristo e cultura em paradoxo. E por fim, a última visão de mundo, e que é a que eu, na minha opinião, e na opinião do coletivo Tangente, assim, das pessoas que fazem parte, seria a relação mais coerente e mais saudável da gente ter com a cultura, seria Cristo transformador da cultura. Esse foi o título que o Richard Niebuhr deu. É uma visão de mundo que não enxerga a cultura de uma forma romântica, ou seja, de que o mundo é ou vai se tornar, no nosso tempo presente, um paraíso, onde tudo vai ficar bem, onde a gente vai acabar com as coisas ruins, onde o mal vai ser, por nós mesmos, extinguido do mundo, que a gente sabe que um dia Cristo vai vir para fazer isso, então a gente não vai fazer isso, a gente não tem essa visão romântica de que a gente vai fazer isso. No entanto, a gente consegue reconhecer o agir de Deus no mundo, seja na arte, seja na ciência, seja na justiça, que é o que a gente chama de graça comum de Deus, ou seja, Deus tem a graça salvífica, a graça salvadora, que é aquela graça que nos alcança, que nos leva até Ele, que nos converte a Cristo. Mas para além dessa graça, há uma graça chamada graça comum, que é uma graça que Deus dá a todos os seres, de diferentes formas, para produzir coisas boas, para fazer coisas boas, para fazer coisas que estão em coerência com aquilo que Deus quer. Então, quando um artista, ainda que não cristão, ainda que ateu, ainda que tenha uma fé totalmente diferente, produz algo bom, algo que traga verdade, algo com técnica, com beleza, a gente entende que isso foi porque Deus deu graça para essa pessoa produzir isso. Então Deus acaba sendo glorificado por essa pessoa, ainda que ela não tenha consciência disso, ou ainda que ela não creia até mesmo na existência do próprio Deus. E essa visão de mundo nos faz entender, então, que nós somos agentes de transformação do mundo usados por Deus para isso. Ou seja, o mundo não é um mundo intrinsecamente ruim, porque foi um mundo que Deus criou, a criação de Deus, mas é um mundo que está manchado e corrompido pelo pecado. Contendo esse pecado, num certo sentido, vem a graça comum de Deus, ou seja, se Deus tivesse deixado o mundo à deriva aí com o pecado, só haveria coisa ruim, só haveria fealdade, só haveria treta. Mas a graça comum de Deus, nos usando, no caso de nós artistas, por exemplo, faz com que a gente produza coisas boas, produza coisas belas, embeleze nossas cidades, embeleze nossas casas, nossa vida, dê mais arte, mais humanidade para nossas cidades, para nossa existência. E isso é a graça comum de Deus agindo. Então, a gente entende que um dia o mundo vai ser redimido quando Cristo vier, e aí todo mal, toda maldade vai ser inoperante. Mas enquanto isso não acontece, é nosso papel enquanto cristãos, é nosso papel enquanto, no caso, artistas cristãos, produzir coisas que tragam redenção para a nossa cultura. Coisas que tragam verdade, coisas boas, coisas bem feitas, bem produzidas, que vão redimir a cultura, que vão tirar da cultura, num certo sentido, e lembrando que a gente não está sendo romântico aqui, mas tirar da cultura aquilo que há de ruim nela. E aí é importante, nessa visão de mundo, assim, nessa relação com a cultura, a gente entender que Deus, ele não está preocupado só com a nossa alma. Ele não está preocupado só com salvar nossa alma, mas ele está preocupado com nós enquanto seres por completos e está preocupado com a criação por completo. Então, enquanto artistas, essa visão de mundo nos permite atuar com essa consciência de que Deus nos deu potenciais, de que Deus fez um mundo bom, embora corrompido pelo pecado, e que então nós, tendo consciência disso, devemos produzir coisas para trazer de volta a dignidade humana, para trazer de volta a nossa humanidade no sentido mais estrito da palavra, de trazer de volta para a nossa realidade coisas boas, coisas bem feitas, uma arte que expressa a verdade, uma arte que nos ajuda a enxergar a realidade de uma forma mais ampla, nos ajuda a enxergar até mesmo Deus. Essa visão de mundo também, finalizando,
nos ajuda a ter uma visão crítica da realidade. Justamente por entender que, embora seja uma criação boa, que foi corrompida pelo pecado, embora seja uma criação boa, mas corrompida pelo pecado, então existem nuances aí nessa nossa realidade, né? Ou seja, quando a gente analisa um filme, por exemplo, muito além de colocar ele num pacote de bom ou ruim, a gente tem condição de analisar quais aspectos daquele filme traz verdades, quais aspectos daquele filme glorifica a Deus e quais aspectos a gente enxerga que não tem a ver com a nossa visão de mundo, que não tem a ver com aquilo que Deus revela de si mesmo, que traz uma ideia equivocada, que traz conceitos perigosos pra gente. Então a gente tem condições de filtrar isso, de enxergar a realidade dessa forma mais complexa. Não colocando as coisas num pacote bom ou ruim, de Deus ou não de Deus, mas enxergando nuances, enxergando coisas que podem sim ser manifestações da graça de Deus e coisas que não são, coisas que são frutos do pecado. Então, por isso que eu acho que essa visão de mundo, a gente do Tangente acha que essa visão de mundo, essa visão de relação da cultura com a fé, seria a mais coerente e a mais coerente mesmo da gente, enquanto cristãos, adotar para a gente poder viver e para a gente poder produzir nossa arte. E aí, nos próximos episódios, a gente vai falar um pouco mais sobre, a partir dessa visão de mundo, a partir dessa relação da fé com a arte, sobre a produção de fato artística e cultural que nós cristãos vamos fazer e devemos fazer, tendo essa ideia de que a realidade foi criada por Deus, boa, mas que foi manchada pelo pecado, e agora é nosso papel, enquanto artistas, produzir coisas que vão redimir a cultura, tendo Cristo como o Redentor máximo, que virá um dia para redimir no tempo e no espaço e tornar todo o mal inoperante. Espero que tenham gostado desse episódio também, espero que tenha sido útil, espero que esteja sendo compreensível. Continue assistindo, divulgue para seus amigos, ajude a gente a espalhar isso aí. O Coletivo Tangente ele não tem fins lucrativos, a gente não recebe grana de ninguém, é tudo feito na raça mesmo, com os nossos recursos, com aquilo que a gente tem à disposição. Então, compartilhando, se inscrevendo, você vai estar ajudando a gente a difundir mais essa ideia e ajudar e abençoar aí a igreja brasileira e os artistas cristãos que estão espalhados nesse Brasilzão de Deus. Beleza? Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!